fala o seguinte: associe as frações aos termos correspondentes. Tem lá 26 centavos, 3 centavos e 8 catorzeavos. Ele quer no caso seguinte, ele fala quase metade, praticamente tudo ou muito pouco. 26 centavos são 26 partes de 30. Então, no caso, é praticamente tudo. 3 centavos são 3 partes apenas em 70. Ou seja, é muito pouco. Então, o número 3 em romano. E 8 catorzeavos é quase metade. Metade seria 7 catorzeavos. Seria 7 de 14. Mas ele deu 8 em 14 partes. Ou seja, é quase metade. Então, ficou o quê? 2, 3 e 1 como resposta. Segunda questão. Por estimativa, calcule o valor de... É o que nós fizemos anteriormente. A fração de uma quantidade. 4 quintos de 200 pessoas. Como é que eu posso fazer? 4 quintos vezes 200. Eu multiplico os numeradores, no caso 4 vezes 200 seria 800. E divido pelo meu denominador. 800 por 5 dá 160. Ou seja, 160 pessoas. Isso foi lá no início que nós começamos a trabalhar as frações. Tá? Letra B. 1/20 de 600. Mesma coisa. 1/20 vezes 600. Multiplico os numeradores. 1 vezes 600 dá 600. Dividido por 20, vai dar, então, no caso, 30 quilômetros. De novo, é a fração de uma quantidade. E o último aí que você está vendo aí, 7/15 de 120. Mesma coisa. 7/15 vezes 120. Você multiplica os numeradores. 7 vezes 120 daria 840. Dividido por 15, vai dar, no caso, algo em torno de 60 aproximadamente. Então, aí no caso é a fração de uma quantidade. Tá? Então, página 98, questão de número 1 e 2. Eu vou copiar bem rapidinho, por favor. No primeiro dia do trabalho de Luciano, ele pintou 1/8 de um muro. E no segundo dia, ele pintou 3/8. Considerando essas informações, verifique por meio de cálculos se a afirmação dele está correta. Ao lado, ele faz uma afirmação. Nesses 2 dias, pintei a metade do muro. Quando eu falo metade, eu me refiro o quê? A 1/2. 1/2 é metade de alguma coisa. Só que, o que ele disse no nosso texto? Ele pintou no primeiro dia 1/8, no segundo dia 3/8. 1/8 mais 3/8 é igual a 4/8. Correto? Frações com o mesmo denominador, conserva o denominador e somos numeradores, 4/8. Simplificando essa fração, ficaria 1/2. Ou seja, a afirmativa que ele fez, a afirmação que o Luciano fez, está correta. Ele pintou nesses 2 dias metade do muro. Por isso que eu falei a vocês anteriormente que é praticamente obrigatório você simplificar uma fração. Ela tem que ser sempre uma fração irredutível. Isso é quase obrigatório. Segunda questão, fala o quê? Determine o valor das seguintes expressões. Agora fala expressões. Simplificando o resultado quando for possível. Tem expressões que vai envolver parênteses, colchete e chaves. Qual a ordem a ser feita? Primeiro, resolver os parênteses, depois os colchetes. A última coisa a fazer é resolver as chaves.
A letra A tem dois parênteses. No primeiro dele, 6 quintos menos 3 décimos menos 1 quinzeavos. E no segundo, 11 quinzeavos menos 1 meio. Olhando para cada parênteses, se você observar, o primeiro deles são três frações com denominadores diferentes. Para resolver, tem que fazer o quê? Reduzir ao mesmo denominador. Como isso é feito? Achando-se o MMC entre os denominadores. Então, o MMC entre 5, 10 e 15 é 30. Então, para a gente, o 30 seria o novo denominador de cada fração. Agora, ele ia achar um numerador novo. Como fazer isso? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 6, 36. 30 por 10 dá 3. 3 vezes 3, 9. E 30 por 15 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, ficaria o que no primeiro parênteses? 36 trintaavos menos 9 trintaavos menos 2 trintaavos. Como eu criei o mesmo denominador, o que se faz? Repete o denominador, que é o 30, e subtrai os numeradores. 36 menos 9 dá 27. 27 menos 2 dá 25. Então, no primeiro parênteses, ficou 25 trintaavos. Mas, vamos olhar agora o segundo parênteses. Mesma coisa. Duas frações com denominadores diferentes. Tem que achar o MMC. Dá 30. Então, 30 é o novo denominador de cada fração. O que fazer agora? Divide e multiplica. 30 por 15 dá 2. 2 vezes 11 dá 22. 30 por 2 dá 15. 15 vezes 1 dá 15. Então, o segundo parênteses ficaria o quê? 22 trintaavos menos 15 trintaavos. Como eu criei duas frações com o mesmo denominador, o que se faz? Repete o denominador e 27 menos 15 dá 7. Aí ficou o quê? 25 trintaavos mais 7 trintaavos, que vai dar agora 32 trintaavos. Como no caso, as frações elas são valores pares, você poderia fazer o quê? Dividir tudo por 2. Ficaria, então, no final, 16 quinzeavos. Número 2, letra B, página 100. Vamos ler primeiro a informação que você tem. Tem o seguinte, 2/3 mais, abriu parênteses, 5 inteiro e 2/3 menos 1/2, fechou parênteses, mais 1/2 menos, abriu parênteses de novo, 5 inteiros e 1/2 menos 3 inteiros e 2/3, fechou parênteses. Reparem, tem de novo parênteses, correto? Só com um problema. Nesses parênteses existem frações e forma mista misturada. Isso não pode. Temos que transformar tudo primeiro em fração. As formas mistas têm que virar frações para depois sim efetuarmos as contas. Então, se for o caso, escrevam aí. Primeiro passo é transformar a forma mista em frações para depois resolvermos os parênteses. Como é que se faz isso? Vimos anteriormente já. Então, 5 inteiros e 2/3 é 17 terços. Por que isso? Repete o denominador, que é o 3. Aí multiplico 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Então, 17 terços. No segundo parênteses, 5 inteiros e 1/2, conserva o denominador, que é o 2. O que fazer? 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. 11 meios. Então, o primeiro passo foi esse. Eu transformei a forma mista em fração imprópria. Agora sim, eu vou resolver os parênteses. 17 terços menos 1/2. Denominador diferente, vou trabalhar com o MMC. Entre 2 e 3 é 6. Então, 6 é o novo denominador de cada fração. O que fazer agora? 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 17 daria 34.
16 por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, no primeiro parênteses ficaria 34 sextos menos 3 sextos. Como o denominador é o mesmo, aí sim, 34 menos 3 sobre 6, que é o mesmo denominador agora. Mais 1 meio, menos. Vamos olhar o segundo parênteses. 11 meios menos 11 terços. Vou tirar o MMC, dá 6 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 11, 33. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 11, 22. Como é meu denominador, ficaria então 33 menos 22 sextos. Isso que eu fiz. Eu transformei a forma mista em fração imprópria, reduzi as frações ao mesmo denominador, agora sim vou poder tirar o parênteses. Então, 2 terços mais 31 sextos mais 1 meio menos 11 sextos. Então, tudo que eu fiz até agora foi para eliminar os parênteses. Agora, criamos 3 frações com denominadores diferentes. De novo, acha-se o MMC, que no caso é o 6. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6 por 6 dá 1. 1 vezes 31, 31. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 por 6 dá 1. 1 vezes 11, 11. Então, ficaria o quê, teoricamente? 4 sextos mais 1 sextos sextos. Como eu tenho no total o mesmo denominador, repete o denominador, aí vem 4 mais 31, 35. 35 mais 3, 38. Menos 11, 27. Ficaria 27 sextos. Parei aí? Não. Sempre que possível, tentar reduzir a fração ao máximo. Se você achar esse 27, você acharia o número 3. Então, eu vou dividir ambos por 3. 27 por 3 dá 9. 6 por 3 dá 2. Ou seja, 9 meios é a nossa resposta. Então, viram que é um processo não tão pequeno, mas tem que ser um processo cauteloso, com muita atenção, rascunho e paciência. Nunca faça uma expressão, somente com frações, de uma forma rápida, apressadamente. Tem que ter com calma e paciência. Letra C, é a maior de todas. Tem chaves, parênteses, colchete e chaves. Entre chaves tem o quê? 1 terço mais, abrir o colchete, 5 menos 1 quinto mais 1 quarto, fecha parênteses, menos 3. É interessante colocar o 3 sobre 1, é mais fácil. 3 sobre 1. Menos 2 inteiros e 1 meio. Opa, forma mista, não pode. Tem que virar fração imprópria. Aí fechou parênteses, colchete e as chaves. Mais, abriu parênteses de novo. 4 inteiros e 1 meio, menos 3. Em parênteses, colchete e chaves. Primeiramente, vamos trabalhar os parênteses. Em 2 deles, existem forma mista. Isso não pode. Então, nos 2 últimos, eu vou transformar a forma mista em fração imprópria. Então, vou começar a trabalhar essa minha conta. Então, abriu as chaves, 1 terço, mais, aí o colchete, 5, menos. Como tem 1 quinto e 1 quarto, o MMC entre 5 e 4 é 20. 20 por 5 dá 4, 4 vezes 1, 4. 20 por 4 dá 5, 5 vezes 1, 5. Então, ficaria 4 mais 5 sobre 20. Eu criei o MMC para reduzir ao mesmo denominador. Menos 3 sobre 1, 2 inteiros e 1 meio é 5 meios. Então, 3 sobre 1 menos 5 meios. Aí fecha parênteses, colchete e chaves. Mais 4 inteiros e 1 meio
é no total 9 meios. Menos 3 sobre 1. Segunda linha, 1/3 mais 5 sobre 1, menos 9/20, menos, segundo parênteses agora. Como é 3 sobre 1, o MMC entre 1 e 2 é o próprio 2. Então, 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 3 dá 6. Menos 2 por 2 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Aí ficaria, então, 6 menos 5 sobre 2. Fechou parênteses, colchete e chaves. Mais, repare, 9 meios menos 3 sobre 1. O MMC é o 2. O que fazer? Divide e multiplica. 2 por 2 dá 1. 1 vezes 9 dá 9. Menos 2 por 1 dá 2. 2 vezes 3, 6. Por isso tem aí 9 menos 6 sobre 2. Agora que eu fiz reduzir as frações nos parênteses, eu posso tirá-las dos parênteses. Então, 1/3 mais, abrir o colchete, 5 sobre 1, menos 9/20, menos 1 meio, colchete e chaves, mais 9 menos 6 dá 3. 3 meios. Então, resolvemos os parênteses. Agora vem o nosso colchete. Repare que o nosso colchete tem 5 sobre 1, menos 9/20 e menos 1 meio. São 3 frações com denominadores diferentes. Tem que se achar o MMC. Entre 1, 20 e 2 é o 20. O que acontece? 20 por 1 dá 20. Vezes 5 dá 100. 20 por 20 dá 1. Vezes 9 dá 9. 20 por 2 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Então, ficaria o quê? 100/20, menos 9/20, menos 10/20. Como o denominador é o mesmo, então ficaria o quê para a gente? 100 menos 9 dá 91. 91 menos 10 daria 81. Ou seja, 1/3 mais 81/20 mais 3 meios. 3 frações somadas que têm denominadores diferentes. Tem que se achar o MMC. O MMC entre 3, 20 e 2 é 60. O que fazer? Divide e multiplica. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 1 dá 20. 60 por 20 dá 3. 3 vezes 80 dá 203. Por 2 dá 30, vezes 3, 90. Somando tudinho, ficou no final 353/60. Questão de número 3. Olha que interessante a questão 3 e a questão 4. Ele fala o seguinte: Jerônimo comprou um pacote de farinha de trigo. Então, ele comprou um pacote de farinha de trigo. Usou 1/4 para fazer um bolo. Então, 1/4 do trigo ele usou para fazer um bolo. Se ele usar 4/5 do que sobrou, quando ele fala do restante, é do que sobrou, para fazer uma torta, que fração da farinha sobrará um pacote? Então, inicialmente, se ele usou 1/4 para fazer o bolo, vai sobrar quanto? Imagine o inteiro. Você dividiu o inteiro em 4 partes. Você usou uma parte só. Vai te sobrar quanto? 3/4. Correto? Sobrou 3/4. Ele usou 4/5 desses 3/4 para fazer uma torta. Então, 4/5 vezes 3/4. Lembrando que o D é uma multiplicação. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 4, 20. Simplificando por 4, dividindo por 4, teria 3/5. Olha que interessante, então. 1/4 ele usou para fazer o bolo. 3/5 para fazer a torta. Então, quanto ele usou no total?
Para saber quanto sobrou no pacote, eu tenho que saber quanto ele usou no total. Então, 1/4 mais 3/5. Achando o MC dá 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 3, 12. Ele usou, então, 12/20 do pacote de farinha de trigo. Quer dizer, 17/20. O que para mim é 17/20? É 17 partes em 20. Ou seja, o pacote inteiro para a gente tem 20 partes, correto? O pacote inteiro. Essas 20 partes para a gente simbolizam o quê? 20/20. É o pacote inteiro. Menos 17/20. Vai sobrar, então, o quê? 3/20. Sobraram 3/20 da farinha. Ou, se você quiser até olhar lá, ele gastou 17/20. Imagina isso. 20 partes, ele usou 17. Vai sobrar quantas? 3. 3/20. Não precisa nem você mensurar muita conta para fazer isso. Era mais direto. Quarta questão. Olha só. Ellen recebeu uma encomenda de 60 toalhas. Então, tinha que fazer quantas toalhas? 60. Ela produziu 2/3 das toalhas na primeira semana. Então, na primeira semana, ela fez 2/3 da toalha. Quer dizer, 2/3 de 60. Lembra de novo a quantidade? 2 vezes 60 é 120. Por 3 dá 40. Então, na primeira semana, ela fez 40 toalhas. Continuando. 1/4 na segunda semana. Então, 1/4 das toalhas, de 60. 1/4 vezes 60. 1 vezes 60 é 60. Dividido por 4, 15. Ou seja, na primeira semana, ela fez 40 toalhas. Na segunda, ela fez 15. O restante, ela fez na terceira semana. Aí vai a pergunta: quantas toalhas ela fez na terceira semana? Bem, na primeira semana, ela fez 40. Na segunda, ela fez 15. No total, tinham 60 toalhas. 60 menos 40 menos 15 é igual a 5. Quer dizer, então, que Ellen produziu 5 toalhas na terceira semana. Que legal. Que é interessante, tá? É possível que 2 alunos, utilizando frações diferentes, só que operações iguais, cheguem ao mesmo resultado? Tem um exemplo. Sim, é possível. Quando eles usarem frações que sejam equivalentes. Está aí no caso. Ó, 1/2 mais 1/3 vai dar 5/6. Se eu fizer 2/4 mais 2/6, que são equivalentes a ela, daria 10/12, que também dá 5/6.